A gente convidou hoje o professor Eduardo Macedo, ele é geólogo e pesquisador do IPT de São Paulo, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui do estado. Professor Eduardo, muito obrigada por nos atender, para a gente conversar um pouquinho com seriedade sobre esses números e sobre esse problema tão sério. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes. Vamos lá. Vamos lá. Professor, só para todo mundo entender, o professor Eduardo Soares, gente, tem um estudo que é pioneiro, que tem 34 anos, que ele faz uma análise dos números dos desastres naturais, de deslizamentos de terra em todo o Brasil e mapeou diversos eventos. Professor, vamos tentar atualizar esses números. Eu, inclusive, citei essa semana aqui no Entre Nós a pesquisa com os dados até meados de 2022, quando eram, no total, em 34 anos, 4.146 mortes. Se a gente considerar a sua tabela já fechada aí, quando o ano de 2022 todo e já essas mortes registradas em 2023, nós estamos falando de quantas vítimas, professor? Olha, a gente fechou 2022 com 4.000, quase 4.200. E aí você tem que juntar mais essa leva, infelizmente, de 11 que nós já tínhamos antes agora, né, em 23, até agora essa semana, 11 com um de Ubatuba e mais, infelizmente, essa quantidade grande aí de dezenas. Então a gente estaria falando agora com mais umas 70 pessoas. Umas 70 pessoas, 60, 70 pessoas. E aí mais, olha, nós já passamos de 4.250. É isso. Enquanto o senhor falava, eu fui somando esses números que o senhor apresentou, seria em torno de 4.260 mortes. Isso dá uma média, gente, de mais de 118 mortes ano, em torno de 120 mortes por ano, não é isso, professor? Isso. Você tem que considerar, que em 2011, Adriana, morreram 969 pessoas, né? E das quais 930, algum número assim, era só naquela região serrana do Rio de Janeiro. Lembra? Janeiro de 2011, que foi o maior evento até agora. Agora, então, professor, por favor. Oi. Não, pode prosseguir. Não, o que eu queria mencionar para você é que essa média, ela é sempre enganosa, né? Porque você tem anos onde, número aqui, eu estou com ele na minha frente, eu tenho 23. Por exemplo, em 98, eu tenho 22 em 2018. A hora que você pega realmente a época mais chuvosa, não é 130 e pouco, esse número vai lá para cima, né? Agora, professor, o que eu queria falar com o senhor é justamente sobre esses momentos extremos, esses eventos climáticos extremos. Sim. O senhor citou 2011 na região serrana do Rio, agora a gente tem essa situação no litoral norte de São Paulo, uma chuva sem precedentes, mas que tinha a previsão de que seria uma chuva intensa demais para aquele final de semana de carnaval. E toda essa polêmica, professor, a gente viu que os alertas da Defesa Civil, via SMS, via Twitter, via a imprensa, enfim, a internet, eles não fizeram as pessoas naquela noite, na região do litoral de São Paulo, saírem de suas casas. As pessoas não tinham a noção da real gravidade do que elas poderiam enfrentar naquela noite e efetivamente enfrentaram. Então, o senhor que estuda essa situação há tanto tempo, o que o senhor considera que é necessário fazer para a gente se preparar melhor e poupar vidas, salvar vidas nessas situações extremas? Adriana, a gente tem uma diferença, por exemplo, com o Japão, que é a cultura do risco. No Japão, desde muito pequenininho, as crianças na pré-escola já aprendem sobre os riscos, aprendem sobre terremoto e tufão e o que eles têm lá de mais comum e já sabem como agir, porque você tem uma cultura de risco já centenária. As primeiras leis de riscos no Japão são de 1870, 1880. Então, isso nós não temos no Brasil. O Brasil, a gente tem a fama de que nada acontece aqui, né? O Brasil é um lugar sossegado, a gente não tem terremoto, não tem furacão, não tem tsunami, o Brasil é um sossego, terra abençoada por Deus. Só que nós temos deslizamento e inundação aos montes, né? Porque nós somos um país tropical, com o tipo de solo, e a nossa chuva realmente são chuvas com uma frequência e uma intensidade bastante alta. Então,
a questão no final é uma questão cultural, que não é simples de se resolver, é muito complicado. Quando a gente fala de medidas aí de prevenção para se adiantar a esses problemas, a gente tem no Estado de São Paulo um sistema que se chama Plano Preventivo de Defesa Civil, a sigla é PPDC, que já vai há 34 anos, foi exatamente por ele que eu comecei esse banco de dados, onde a gente tem segue a meteorologia, 2, 3 vezes por dia tem previsão para todas as cidades, a gente segue a quantidade de chuva que está caindo, tem níveis de alerta para essas chuvas, quantidade de 3 dias, litoral norte, São Sebastião no caso, é 100 milímetros em 3 dias. Veja só que loucura, Adriana, a gente com 100 milímetros em São Sebastião, a gente coloca as equipes no campo já para trabalhar. E choveu 600 em 12 horas, em 8, 9 horas. Então, esse sistema, ele já existe e funciona, né? Opa, desculpe aqui, deixa eu desligar o... Fica tranquilo, professor. O senhor está sendo requisitado, mas a gente precisa do senhor mais um pouquinho. Então, só já aproveitando essa pausa do senhor... por favor. Não, professor, é que hoje, se existe o sistema... Olha, eu trabalhei segunda e terça lá, né? Sim. Nós somos com a equipe lá desde domingo, trabalhei segunda e terça. Então, fazendo uma conversa com você, Adriana, aproveitando que eu estava te ouvindo antes de entrar aqui no ar, eu estava ouvindo você conversar e você fazendo aí uma espécie de editorial aí da Band News com essa história, né? Eu vou aproveitar e vou fazer um elogio e uma crítica à questão da imprensa em si. Por favor. A imprensa é importantíssima para nós, é importante porque você leva informação, você faz cobrança e a gente, os últimos anos aí tem provado que a imprensa é importantíssima no país. Mas, ao mesmo tempo, até porque você trabalha com as notícias do dia a dia, isso cai no esquecimento, Adriana. Muitas Se você vezes. lembrar, faz um ano com Petrópolis. Petrópolis morreu em uma cidade só 237 pessoas. E a única coisa que a gente teve é que fez um ano a semana passada. E saíram umas notícias no jornal dizendo, veja, não aconteceu nada. Nós passamos um ano sem uma notícia sequer, sem uma cobrança sequer da imprensa também. Uhum. Então a gente tem... Veja, essa é a questão da cultura do risco. De repente isso deveria estar sempre pautado, né? Está sempre pautado pela imprensa e para cobrar governo, para cobrar tudo que fosse possível, né? Mas não está também. Faz parte da cultura de risco. Agora você veja como é complicado você chegar no morador. O morador está lá e o que eu mais ouço, que eu trabalho exatamente com isso. Eu trabalho com os mapeamentos, eu mapeei São Sebastião. E o que a pessoa, quando eu chego no campo, eu pergunto para a pessoa, escuta, como é que está a situação aqui? Invariavelmente, a resposta é, aqui nunca aconteceu nada. Eu vivo no céu, eu vivo num sossego danado. Aqui, eu já ouvi até uma senhora um dia falar para mim, aqui nem chove, professor. É um sossego danado. Quando a gente está falando dessa cultura do risco, ela é fundamental e ela tem que começar desde pequenininho. E ela tem o treinamento, que aí foi mencionado pelo governador, e não é um treinamento qualquer. Porque instalar sirene, não só sirene, qualquer tipo de sistema de prevenção, você tem começo, meio e fim. Você tem que estudar onde você põe a sirene, em que condições a sirene vai ser acionada, porque ela dá muito alarme falso. E é a história do Pedro e o Lobo, Adriana e Fábio. A hora que você aperta uma vez e não chove, e a previsão meteorológica não acerta sempre. O nível de acerto da previsão não é grande, é pequeno. Você aperta lá, não dá nada, uma vez, duas, na terceira, ele vai dar risada. No Rio de Janeiro, as milícias dão tiro nas sirenes. Elas são alvejadas pelas milícias no Rio de Janeiro. E aí você tem, mesmo que você tenha a chuva, você vai ter que treinar as pessoas onde elas vão. Qual é a rota de fuga? Onde elas vão se encontrar? E nós estamos falando, por exemplo, no litoral norte, Juqueí, Barra do Saí, Baleia, milhares de pessoas. Você imagina ali centenas, 200, 300, 400 pessoas descendo aquela ladeira e ela faz o quê?
descendo aquela ladeira e ela vai para onde lá? E inundou tudo na parte de baixo também. Veja, e eu não posso mandar ela subir por causa da inundação. Ah, sobe o morro que não vai inundar. Ela vai morrer no deslizamento. Veja que não é tão simples. Não, claro Existem que não. pouquíssimas cidades que têm sirene. Não é generalizado como falam, não. Ixi, falei demais, Adriana? Desculpa. Não, tá Não, ótimo, é bom te ouvir, a isso gente precisa mesmo. discutir isso seriamente. Essas explicações são as que a gente quer ouvir, claro. E o professor está certíssimo quando fala a respeito das cobranças, né? A gente aqui na Band News FM, na semana passada, inclusive, levou ao ar uma série de reportagens a respeito do 1 ano que foi completado da tragédia em Petrópolis, né? Cobramos no ar também durante o ano todo as obras no túnel extravasor, enfim, todas as obras que foram prometidas lá em Petrópolis e, por enquanto, ainda não foram colocadas em prática. Mas o que eu queria perguntar ao professor era o seguinte: eu estava lendo uma entrevista que o senhor deu à Folha de São Paulo lá em 2018, por ocasião da implementação justamente dos alertas por meio de SMS. E naquela oportunidade o senhor disse, olha, os alertas às vezes não são tão claros assim, o serviço é muito bom, mas podem acontecer alguns alertas incorretos, porque o foco é o macro, é a região, e não é o micro, a rua, Isso. o bairro. Então a pessoa, bom, vai chover na região, mas não vai chover aqui na minha casa. A Essa gente é a ainda vive esse dificuldade, problema? É verdade. É exatamente isso. Você veja, por exemplo, o Semadem a gente gosta muito deles, né? São colegas e são muito eficientes. Eles dão o alerta e é por região. Ah, o litoral norte vai chover forte, ou vai ter chuvas moderadas, né? Por exemplo, no sábado, o alerta era de chuvas moderadas. O que é chuva moderada? Chuva moderada é a chuva do dia a dia. Acabou de chover bastante em São Paulo agora. Eu estou aqui no IPT, perto da cidade universitária. Caiu o mundo agora. Para mim, aquilo é chuva moderada. Então, o que você faz com isso? Chega para a prefeitura uma coisa escrito: olha, vai chover daqui 3, 4 horas. E a prefeitura, no caso São Sebastião, é pior ainda, que tem, sei lá, 90 quilômetros de costa. Ele faz o quê? Ele começa a telefonar, avisar as pessoas e não tem como retirar todo mundo. Agora, professor... Então, veja, não é tão simples. Oi, fala, diante dessa dificuldade, Adriana, que o senhor está colocando, e é claro que não é fácil, né? Se fosse simples, resolveríamos muito mais rapidamente, mas diante dessa dificuldade, sim, que o senhor está colocando, o que o senhor considera que é o melhor caminho para a gente caminhar, para a gente avançar? Tem lugares que têm que ser mapeados e, do ponto de vista geológico, geográfico, aquele local ser retirado, Adriana, já mapeamos esvaziado? tudo. Como? Nós já mapeamos tudo, Adriana. Tem mais de 1000 cidades no Brasil mapeadas. Então, mas o senhor acha que tem alguns pontos específicos que não tem o que fazer? Que é o caso de retirar pessoas ou recuperação de encostas. O que pode ser feito aliado a esse sistema de alarme, de alerta, de passar informação antecipadamente? O que pode ser feito no sentido de melhorar as condições para evitar esses deslizamentos? Isso, vamos ver, olha, você pode retirar pessoas, ou seja, você vai pegar a moradia dele, vai demolir, vai colocá-lo em uma outra moradia de preferência, ou você pode recuperar a área. Aqui no IPT nós somos favoráveis a recuperar as áreas. Tem um colega que diz assim, é melhor você tirar o risco das pessoas do que as pessoas do risco, porque tirar a pessoa do risco é levar ela para qualquer lugar, bem longe, inclusive. Então, obra de contenção, que é isso que você está dizendo, obras de drenagem, melhorar a qualidade das moradias das pessoas, melhorar acesso e trabalhar também para aqueles eventos onde isso talvez não resolva. Que é justamente o que o senhor diz, criar a cultura do risco. Exatamente o evento que nós tivemos. É um evento extremo excepcional. Os nossos mapas não levam em conta eventos extremos. Porque se eu levasse um evento extremo aí, eu ia colocar a cidade inteira de São Sebastião em risco alto e meu mapa cairia no descrédito total. Ninguém ia usar para nada. Ia falar o quê? São Sebastião tem que ser evacuada inteira e todo mundo vai morar em São José dos Campos, que tem mais área plana. Não vai acontecer isso. Tem que ter o pé no chão, pé na realidade. A realidade é, aquelas pessoas querem morar lá e elas vão ficar, você querendo ou não. Se você tirar as pessoas de lá e elas vão dizer, eu vou voltar, dali 1 mês, 2 meses, elas vão estar morando no mesmo lugar escondido embaixo do mato. Eu amarro uma aposta com qualquer pessoa que isso vai acontecer, porque isso a gente vê o tempo todo no Brasil.
E por isso, As então, a pessoas necessidade dessa reocupam as contenção. áreas. E olha, vou dizer para você, às vezes não é nem a mesma pessoa, uma pessoa de fora, mais pobre do que quem estava lá, em piores condições de quem estava lá, vai ver uma área vazia e vai voltar para lá. Mesmo que você plante árvores e faça a questão ambiental, a Mata Atlântica, isso é lindo, é ótimo, eu acho isso maravilhoso. Mas pensar por aí não vai resolver. Precisamos de casa para as pessoas. Você sabe que São Sebastião não pode verticalizar, é proibido. Então como é que você vai arrumar casa para todo mundo? Precisava ter prédio, não pode. Como é que faz? O próprio, esses dias aqui até a gente estava vendo, tentou verticalizar umas áreas lá numas praias, a população que não é o morador do morro, né, o morador da Baixada, fez um movimento para proibir, para não deixar, o plano diretor não permite. Então como é que é construir casa se não permite subir a casa, fazer apartamento de 4, 5 andares? Quer colocar? Como é que você vai fazer caber as pessoas? Tem que subir o morro, então. Não cabe todo mundo. É por isso, então, tão importante rediscutir tudo com seriedade, com responsabilidade e baseado em dados e informações. Como disse o professor Eduardo Soares, não é que não existam dados. Os locais de risco estão mapeados, as encostas são conhecidas, essa população está contada, os acidentes, os deslizamentos, as mortes, está tudo contado, está tudo nesse banco de dados de 34 anos, um trabalho pioneiro do professor lá no IPT. Professor, eu te agradeço demais, viu, a participação aqui com a gente. O senhor gostaria de complementar alguma coisa? Por favor. Eu gostaria de dizer para você, olha, além dos mapas, existem trabalhos, nós trabalhamos com a prefeitura em 2019, eles têm um bom trabalho, porque tem uma defesa civil muito eficiente lá, né? E nos eventos normais, comuns, eles respondem muito bem. A Defesa Civil Municipal e outras defesas civis. Eu vou te dar um exemplo simples. Choveu quase 300 milímetros no Guarujá e a Defesa Civil do Guarujá resolveu todos os problemas que teve lá, né? Então, existe um bom trabalho de Defesa Civil, das áreas técnicas, sem falsa modéstia. No Brasil, os técnicos brasileiros são muito bons nessa área. Nós sabemos fazer isso muito bem. Não é esse o problema, não é falta de técnica, de tecnologia e de vontade das pessoas. Nós precisamos ter uma política pública de habitação, de aumento da questão da renda. Não vamos nunca esquecer isso, Adriana. Ninguém mora naquele lugar horrível lá, no meio do mato, dentro de um buraco, porque gosta. Ele simplesmente não tem como morar num lugar melhor, por uma questão de emprego e renda. Então nós estamos falando do país, Adriana, tem que pensar isso como um país: emprego, educação primeiro, emprego, renda, acesso à habitação, acesso a todos aos serviços públicos, o serviço público presente, o governo presente o tempo todo. Nós estamos falando de coisas muito mais amplas do que o escorregamento que matou uma pessoa, é muito mais amplo. Nós temos que pensar num novo modelo de país, na verdade. Não é um programa habitacional que começa, depois muda, troca de nome, fazia 100 mil casas, começa a fazer 5 mil. Nós precisamos de 7 milhões de moradias no Brasil. Esse é o número que tem. Aí a gente fica aí, passa ano, entra ano, e a gente faz 100 mil casas. Isso não dá nem para cobrir os filhos que casaram do cara. É isso. Né? Não dá para cobrir nada. É então, isso, professor. Vamos tem que falar ser mais sério nesse negócio. Você estava falando sobre isso, né? Precisa ser mais sério. Eu apoio totalmente, nós apoiamos totalmente você. Tem que ser mais sério o trabalho, senão não vamos chegar a nada. É isso. Vamos falar mais vezes, professor. Muito bom te ouvir, viu? Muito obrigada. O senhor foi bastante requisitado. O seu telefone, como disse o Fábio aqui, estava quase uma sirene, o seu telefone. É muita gente precisando falar com o senhor. Bom trabalho aí, viu? Eu e os colegas estamos nessa aí, mas precisamos, porque vocês são a voz que chega nas pessoas muito mais depressa do que a gente. Obrigada demais. Ainda bem que vocês têm esse interesse, isso é ótimo. Obrigada demais, bom trabalho para o senhor.